Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa, a mais um episódio aqui com o Jackson Dias. Eu sou biomédico e consultor de saúde também. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre colesterol, tá? E sobre um alimento que pode reduzir esse colesterol de forma incrível e espetacular. Estou falando da castanha do Pará. Será mesmo que ela pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol? Uma única porção de castanha do Pará? Então fica comigo até o final, que nós teremos essa resposta incrível sobre a castanha do Pará. Um estudo do ano de 2019, conduzido por Ford e outros autores, mostrou ali que a castanha do Pará ela pode ter um efeito muito grande em relação à redução dos níveis de LDL, que é chamado de colesterol ruim. Esse estudo foi feito ali com 20 pessoas. Essas pessoas foram divididas em dois grupos. Primeiro, um grupo de 10 pessoas, no qual eles serviram uma porção de castanha do Pará que variava entre 1 a 8 castanhas do Pará. O segundo grupo, eles não serviram nada. Então, um grupo, uma única refeição de castanha do Pará. O segundo grupo ali não serviu nada. Eles fizeram exames, então, após especificamente o exame LDL, que é o que a gente conhece mais, é mais conhecido popularmente como colesterol ruim. Eles perceberam incrivelmente que praticamente na mesma hora os níveis de LDL daqueles que consumiram a castanha do Pará despencaram. Eles fizeram o exame novamente, 9 horas depois, os níveis estavam 20 pontos a menos do que anteriormente. Imagina isso, na mesma hora, 20 pontos a menos. Um estudo do ano de 2000, conduzido por Pletz e outros autores, mostrou que nem mesmo estatinas conseguem ter um resultado tão grande como esse estudo de 2009 mostrou. Então imagina, nem mesmo medicamento consegue reduzir o nível de colesterol de forma tão fantástica, tão espetacular. Então, eles fizeram esse teste, novamente, depois de 30 dias. Então, presta atenção. Um mês depois, os cientistas fizeram novamente exame de sangue de LDL. E 30 dias depois, ainda, os resultados foram favoráveis. O LDL continuava mais baixo. Que coisa fantástica mesmo. Achei muito, muito incrível, muito legal esse estudo. Mas a gente tem ali alguns poréns. Quando um estudo tem um resultado tão fantástico, tão incrível, todo aquele ditado, toda esmola que é demais, o santo desconfia. Nesse estudo a gente tem algumas precauções também, porque é um resultado muito, muito bom. Segunda coisa, que é um estudo que é feito com uma quantidade de pessoas muito pequena. Então, a gente não consegue ter ali um parâmetro muito grande ou uma certeza muito grande. Uma outra coisa que também pode ser observada nesse estudo, é que a gente não tem mais outros estudos, que possam também comprovar a veracidade dele. Mas uma coisa é boa, porque a castanha do Pará ela não é relativamente muito cara, se for consumida em pequena quantidade. E também não é difícil de ser encontrada aqui no Brasil, porque é uma castanha do Brasil. Tanto que o nome até mudou agora de Pará para castanha do Brasil. Então esse é um outro aspecto importante. Então você não vai gastar quase nada para fazer esse teste. Lembrando que realmente a gente precisa ingerir uma quantidade pequena, porque a castanha do Pará ela contém até 900 vezes mais selênio do que a quantidade recomendada por dia, 900 vezes, então imagina. Então ali você não precisaria ultrapassar a quantidade de 4 castanhas do Pará ou do Brasil por dia. Pode passar até um pouquinho mais, mas não mais do que isso, tá? Por conta ali da quantidade de selênio que a castanha do Pará tem elevada. Porque o excesso de selênio no corpo ele pode provocar vômitos, o cabelo pode ficar fraco, as unhas podem ficar fracas, você pode ter dores nas articulações ou alguma outra coisa relacionada também ali a cabelo, pele, unhas, tá?
Então precisa tomar cuidado a não ingerir castanha do Pará em excesso, tá? O problema não é ali que ela é um alimento gorduroso. Se você reparar, se você observar na natureza como os alimentos estão dispostos, a gente já vai aprender muita coisa. Castanha do Pará, tudo que está em gordura, ó, a gente vê que está mais difícil para que a gente consiga usar. Próximo episódio a gente vai falar sobre os efeitos da gordura. Nozes, por exemplo, eu preciso de um quebra-nozes para conseguir comê-la. É uma outra ferramenta, né? A castanha do Pará, ela tem um coco muito duro, muito resistente. Eu preciso de um machado para conseguir quebrar esse coco. Depois eu preciso ali do martelo para conseguir quebrar a castanha, né? Então eu tenho todo um trabalho, preciso ali de umas 2, 3 ferramentas para conseguir comer ela. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Sempre que eu observo na natureza a disposição e a facilidade do alimento, é porque eu preciso, se ele está muito fácil, eu preciso dele mais. Se ele está muito difícil, o seu acesso, então eu preciso de uma quantidade menor, tá? Então essa é uma dica bem importante e interessante. Agora você vai precisar ingerir uma quantidade pequena, você não vai gastar nada. Se não der certo, você também não tem ali um problema muito grande, mas realmente é um estudo ali que deixou muita gente intrigada e foi testado por outras pessoas comuns, como eu, como você, e, né, houve também ali resultados, né? Então é algo ali para ser testado, mesmo que seja um estudo ali, um resultado tão fantástico como esse, né? Mesmo que ele tenha sido feito com um número de pessoas muito grande, né? Ingerir uma quantidade dessa de castanhas tão pequena não vai ter efeito colateral, não vai ter queda de cabelo, não vai ter unha quebradiça, não vai ter dores nas articulações, né? Então é muito, muito barato mesmo, né? É só você testar e você vai ver ali os resultados. Obviamente que você também tem que ter ali uma alimentação mais saudável e balanceada. Mas faça esse teste e prove os resultados. Esse estudo também foi citado pelo Dr. Michael Greger, um cientista nutricional americano, que escreveu um livro chamado Comer para Não Morrer, um livro que já é um best-seller mundial, né, e foi recentemente lançado aqui no Brasil, que obviamente, né, eu até aconselho a leitura desse livro também, tá? Castanha do Pará, então, ali pode ter um efeito muito bom para reduzir os níveis de colesterol, ok? Um abraço forte e até o nosso próximo episódio.